Olá meninos, vamos discutir a atividade que eu pedi para vocês do 8º ano na aula passada, que era fazer uma análise da página 26, que era o título da atividade, né? Mudanças da demografia brasileira, e responder aí 4 questões, né? Letras A até a D. Então vamos lá. Primeiramente esse texto, ele é uma entrevista de uma demógrafa com uma demógrafa. O que é demógrafo? Um cientista que faz análise do crescimento, da evolução, né, da população em uma determinada área, no caso do Brasil. Né? Então, a questão era perguntar do crescimento e envelhecimento da população no Brasil. Então, ela começa discutindo sobre as fases de transição da demografia. A gente já falou em sala que pontuamos 2 conceitos, transição demográfica e explosão demográfica. Explosão demográfica é quando há um crescimento muito rápido, vertiginoso, ascendente do crescimento da população de um determinado país ou região. Né? E transição, ela vai acontecer a partir de 1970, quando há um decréscimo desse crescimento populacional. Ele não é tão rápido, né? Há picos, podendo ser rápidos, outros anos nem tanto. Então, para a gente fazer uma diferenciação entre esse crescimento vertiginoso, chamamos de explosão demográfica, e esse crescimento que às vezes pode ser até mesmo negativo, ou seja, né, diminuição da população com poucos nascimentos e o envelhecimento grande da população, chamamos de transição demográfica. Então ela começa a falar que no Brasil a transição demográfica começa a partir de 1940, né, quando há queda da mortalidade. Por que houve queda da mortalidade? Mortalidade são índices dos mortos, né, nascidos mortos, de crianças que nascem mortas. Pelo acesso à tecnologia, remédios, vacinas, né, um maior acompanhamento da gestação, né, maior acesso a médicos, né, então houve um crescimento, uma queda da taxa de mortalidade. Bom, a segunda fase dessa transição demográfica ela vai de 60 a 70. E o que ela representou? 4 conceitos muito importantes sobre a queda da fecundidade. O que é fecundidade? A possibilidade de gerar filhos. Né? Então, houve uma queda das mulheres na concepção, na reprodução. A primeira concepção que favorece essa queda da fecundidade é a seguridade social. O que é isso, seguridade social? Você trabalha, por exemplo, carteira assinada, né? Ou que as pessoas gostam muito de chamar fichado, carteira assinada, seria o mesmo conceito. Então você leva a sua carteira de trabalho e o empregador, né? Ele assina e ele desconta ele contribui, empregador, com o seu trabalho, com a sua profissão, com uma porcentagem que vai para a Seguridade Social. Não tira do seu salário, né? Vai para lá. Tanto o empregador paga, mas você também contribui com parte do seu trabalho com o que chamaríamos de aposentadoria. Então há uma contribuição patronal e uma patronal dos patrões e também uma contribuição que vai para o FGTS, por exemplo, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e também uma contribuição sua enquanto trabalhador. Eu gosto até de dizer, eu falei assim para vocês, que quando a gente está trabalhando, por exemplo, eu como professor, parte do meu salário, parte dele é uma porcentagem, que no meu caso não me lembro se é 12 agora, mas parte do meu salário vai para pagar os aposentados. Então, quando eu estou trabalhando estou na ativa trabalhando, essa contribuição do meu trabalho vai para pagar os aposentados. E quando eu aposento, eu paro de pagar e passo a receber a aposentadoria. Então, a evolução da Seguridade Social foi importante, porque não era mais preciso ter muitos filhos para ter um futuro melhor, garantir na velhice alguma coisa, né? Os filhos ajudando os pais, porque agora haveria a proposta, né? Um futuro melhor no caso de uma aposentadoria. Eu trabalhei e vou contribuir, é claro, né? Eu tenho que contribuir
tanto o autônomo também pode, contanto naquele que trabalha por conta própria, ele pode contribuir com a Seguridade Social, garantindo, portanto, aos seus anos de contribuição, normalmente é 30 anos de contribuição para homem, né? Essas coisas podem mudar aí com o governo, mas normalmente é 30 anos de contribuição. Ao final desse tempo, né, eu receber a aposentadoria. Tanto aquele então que trabalha com carteira assinada, como aquele que é autônomo, ele pode também contribuir. É o chamado carnezinho do INSS que as pessoas usavam, né? Um carnezinho laranja que você ia, todo mês você pagava, né, esse documento para garantir sua aposentadoria. Então, com isso, a Seguridade Social, com esse crescimento, as pessoas tiveram a possibilidade de ter menos filhos, no caso, porque poderia ter a aposentadoria, né, presente aí no final da sua idade contributiva, sua idade ativa, né, de trabalho. O segundo fato que contribuiu para a queda da fecundidade foi métodos anticonceptivos. Ela chama de pílula anticoncepcional, mesma coisa, né? Métodos anticonceptivos. A pílula anticoncepcional, alguns autores falam aí que ela começa desenvolvida em 65, mas em 70 é difundida para todo mundo. Permite a mulher controlar, né, quando ela vai querer filhos, por exemplo. E isso auxiliou também com a revolução dos meios de comunicação. No Brasil era muito difícil a gente ter essa informação do norte ao sul do país, mas com a televisão principalmente, que é um meio de comunicação, essa certa padronização foi algo bem passivo, bem tranquila de se esperar, principalmente porque o brasileiro, muito fã de novelas, né, ele passa a ver na televisão modelos que os autores de novelas planejam, né, colocam aí para as pessoas assistirem a sua novela, modelos, eu estou falando modelo de famílias, contribuindo com a ideia de que famílias mais prósperas são aquelas famílias com menos filhos. Mais prósperas, eu estou falando assim, com maior riqueza. A ideia de que no sistema capitalista, né, você esperar do governo é muito difícil, tanto escola como saúde, educação, né, escola eu já falei. Então você ter uma educação de qualidade, no passado tinha essa noção, só seria por meio de um ensino privado. Ter uma saúde só seria melhor por privado. Então as pessoas passavam a ter menos filhos com a proposta de ter uma melhoria da sociedade social, né? Um avanço aí na produção da sua riqueza, né, familiar. E isso contribuiu muito, né, essa noção de uma família menos numerosa, com a política de crédito dada ao consumidor. O que significa isso? Quanto mais crédito eu tenho, creio que é crédito, eu tenho a possibilidade de pegar um financiamento no banco, um crédito, dinheiro, né, para fazer alguma coisa, comprar um carro, por exemplo, financiar uma casa, né? Eu pego um empréstimo e financio uma casa, um carro. Então, com essa possibilidade, e eu estou falando aí a partir de 1970, as pessoas passaram a ter já começou a ter um grande desejo por consumo. E o que gera um sistema capitalista, que é o nosso modelo econômico, é consumo realmente. Favorecer o consumo é proporcionar, portanto, desenvolvimento do sistema capitalista, que é uma lógica de mercado que é compra e venda. Ele girando a partir do consumo. Então, as pessoas passaram a ter aspirações, assim, desejos de certos bens materiais, certas coisas, e com isso reduziam o número de filhos para tentar atender esse desejo consumista, né? Porque assim como eu vou consumir, o filho também. Então, se eu tiver menos filhos, poderíamos ter maior acesso a bens de consumo. Bem, a partir do Brasil, a partir do século XXI, as mulheres passaram a ter em média 1,8 filhos por mulher. Isso significa ter um filho ou dois filhos. Já falou também nas aulas, quando a gente estava presencialmente, que as mulheres no passado, as famílias no passado tinham muitos filhos, né? A minha família, por exemplo, minha avó teve 9 filhos, né? Eu, no caso, só tive uma filha. Então, assim, isso a gente colocou com vocês, né? Vocês até falaram, meu pai foi assim, com a família do meu pai assim, né? Então, tantos filhos. E a gente pode ver que de uma geração para outra há um número cada vez menor de filhos por casal.
E essa é uma média da família brasileira, 1 a 8 filhos, 1,8 filhos. Significa o quê? Um filho ou 2 filhos. Bom, menos filhos. As mulheres passaram a casar mais tarde, ou mesmo não casar. E o controle da própria reprodução, né? Ou seja, métodos anticoncepcionais, que não existe somente a pílula, existem muitos outros, fez com que a população de nascidos diminuísse, né? Quando no passado teve 9, no meu caso, a próxima geração, só tive uma filha. Então, fertilidade, menos fecundidade, menos filhos. A taxa de mortalidade passou a diminuir também, porque houve uma expectativa melhor de vida das pessoas. O que é expectativa de vida? A possibilidade de viver mais. No Brasil aumentou, era de 50 e poucos, 55 anos, 60 anos, aumentou para 70, aumenta para 80. A gente pode ver muitas famílias aí que têm familiares aí com mais de 80, 86, 90 anos. Então a expectativa, a possibilidade de viver mais aumentou. Então, menos nascidos significa que vou ter menos jovens, lógico. E uma população vivendo mais e morrendo menos, envelhecimento da população, coisa que o Brasil não tinha no passado, né? Era uma população mais jovem, hoje está tendendo a ter uma população mais envelhecida, é o que chamamos de envelhecimento da população. Tá joia? Então, vamos lá as questões, não vai fugir disso. A questão letra A, o texto aponta para 4 fatores que contribuíram para a queda da taxa da fecundidade da mulher brasileira. Quais são os fatores? Aqueles 4. Seguridade social, a possibilidade de métodos anticonceptivos, no caso a pílula concepcional, né? Mas é claro, existem outros. Nos meios de comunicação, falando da televisão, né? E isso, as novelas que deram um modelo de família, e fazendo um parênteses aqui, como que isso, os meios de comunicação, eles constituem ideias nas pessoas, né? Possibilidade de criar gostos, possibilidade de criar ideias, fazer com que o povo seja levado para certas ideologias e às vezes nem percebe. Os meios de comunicação têm esse poder muito grande de construir entendimentos. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas nesse caso contribuiu para o desenvolvimento de um crescimento vegetativo menor da população brasileira, ao apresentar uma família bem-sucedida é uma família com menos filhos, né? E o último, o crédito ao consumidor, né? A possibilidade de ter acesso ao bens de consumo, né? Significaria ter menos filhos, né? Portanto, para me proporcionar aos filhos também é um consumo. Então, um financiamento, o financiamento, a possibilidade de crédito ao consumidor também contribuiu para a redução dessa taxa de fecundidade. Letra B. Segundo o texto, como os meios de comunicação contribuíram para a queda da taxa de natalidade do Brasil? Sim, foi o meio de comunicação, em especial a televisão, e até já acabei comentando na letra A, né? As novelas apresentam um modelo de família que é menos numeroso, menos filhos, significaria que, portanto, seria uma família mais sucedida. Até campanhas de alguns países que mostram assim, de países da África, campanhas publicitárias falando do crescimento demográfico desse país, mostrando uma família bem sucedida com uma mulher com menos filhos e uma mulher com muito mais filhos, né, mostrando uma situação de uma certa pobreza, né? Há propagandas que trabalham nesse conceito. E letra C, qual a relação entre política e crédito do consumidor e a diminuição das taxas de fecundidade do Brasil? Bom, é o que já discutimos. O acesso ao crédito fez com que a sociedade brasileira planejasse um modelo familiar com menos filhos. Mulheres adiaram a reprodução e principalmente adiavam a reprodução, porque passavam a trabalhar fora de casa, né? Então, criaram uma certa independência financeira e também a conclusão de seus estudos. Tudo isso fez com que a mulher, fora a dificuldade da vida moderna, né, de morar longe do trabalho, o deslocamento se perde muito tempo, em São Paulo se levanta muito cedo para chegar no trabalho e chega em casa muito tarde, então todas essas dificuldades, né, São Paulo é apenas um exemplo de uma grande capital, todas as dificuldades possibilitaram que as famílias tivessem menos filhos, né, e principalmente a liberdade da mulher, né, de querer escolher até o casamento, casavam bem mais novos no passado. Hoje uma mulher com 30 anos às vezes vai pensar em casar, né? No passado com 14, 15 anos já tinham até filhos, né?
E a última letra D, em que medida a queda da taxa de fecundidade contribui para o envelhecimento da população? A média de 1,8 filhos, ou seja, 1 filho ou 2 filhos. A diminuição dos índices de natalidade, né? As mulheres reproduzem menos, portanto vai ter menos jovens. Diminuição da taxa de mortalidade, né? Por conta da tecnologia, da área da saúde, vacinas, apoio médico, hospitalar. Então menos mortos e maior expectativa de vida da população, né? Possibilitou com que a população envelhecesse mais. Essa é a sequência. As mulheres com menos filhos, há pouca mortalidade e grande expectativa de vida, portanto, menos jovens e mais velhos. É o fenômeno que chamamos de envelhecimento da população. Tá joia? Responde aí a letra D. Obrigado, pessoal. Até a próxima.